Atenção porque vai começar a aula de ciências. E aí galera, vamos para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos aprender sobre ciclos biogeoquímicos. Mas antes, a gente vai fazer uma correção das atividades que foram passadas na aula anterior, certo? Primeira pergunta foi: o que é eletricidade? E o que é eletricidade? É simplesmente o movimento de elétrons produzido a partir de dois pontos de um condutor. Lembra que lá o Tales de Mileto, ele brincando com dois condutores, um de polo negativo e um de polo positivo, ele descobriu que geravam energia. E daí foi quando ele descobriu a eletricidade. Quem descobriu a energia elétrica? Bem, como eu falei anteriormente, o Tales de Mileto. Tinha nas alternativas Aristóteles, Sócrates, Platão e Tales de Mileto. A correta seria a letra D. Você que marcou a letra D está correto. A terceira questão dizia o seguinte: das seguintes alternativas, indique a que representa o meio de produção de energia mais comum no Brasil. Aí tem hidrelétricas, nucleares, geotermais e maremotriz. A alternativa correta, a alternativa A, hidrelétrica. Sabemos que 90% da energia que é gerada no nosso país é de usinas hidrelétricas. A 4, para a gente não perder muito tempo também, que o tempo é curto, a alternativa é a letra A. Quem marcou a letra A está certo. E no quinto, os exemplos de como ter um uso de energia mais consciente seria apagar as luzes ao sair do ambiente, desligar aparelhos eletrônicos e entre outras. Agora a gente vai falar sobre o tema de hoje, que é ciclos biogeoquímicos, certo? Do que se trata? Primeiro, vamos entender o que é a biogeoquímica. A biogeoquímica é a ciência que vai estudar os processos químicos que ocorrem tanto na atmosfera como na hidrosfera, dos fluxos e dos elementos também entre eles. Os ciclos biogeoquímicos representam o movimento dos elementos químicos entre nós, seres vivos, e a atmosfera, a litosfera, a hidrosfera do planeta. Na biosfera, vai ter a atmosfera, que é a parte do ar, vai ter a litosfera, que é a parte terrestre, e vai ter a hidrosfera, que é a parte da água. Tudo isso é localizado na nossa biosfera. Uma característica fundamental dos ciclos biogeoquímicos é o fato dos componentes bióticos e abióticos eles estarem intimamente relacionados. Mas biótico e abiótico quer dizer que uns são seres e outros não? Não. Todos são seres, porém, uns que são representados de duas formas diferentes. Os bióticos são os animais, nós as pessoas, e as plantas. No caso dos abióticos, são os elementos da natureza, como a água, o ar, o sol e etc. Como é que funciona esses ciclos biogeoquímicos? Os elementos químicos eles vão ser retirados do meio ambiente, utilizados pelos organismos e novamente devolvidos à natureza. Por isso é um ciclo, ou seja, eu vou pegar uma coisa, tirar, e essa coisa que depois que eu tirar vai passar por um processo e vai voltar de onde eu tirei, certo? A vida está sendo o quê? Com isso, recriada a partir dos mesmos átomos. Ou seja, a capacidade dos elementos saírem e depois voltarem se caracteriza um ciclo, e nesse caso o ciclo biogeoquímico. Quando um organismo ele morre, a sua matéria orgânica vai ser degradada pelos seres decompositores, que seriam o quê? As bactérias, os fungos. E assim, esses átomos que constituíam esse organismo vão retornar ao meio ambiente e podendo ser novamente incorporado a outros seres vivos para a produção de suas substâncias orgânicas. Tá aí na imagem as bactérias, essa parte de baixo é as bactérias, a parte de cima é os fungos. Como ocorre? Para que ocorra o ciclo biogeoquímico, é necessário duas coisas. Primeiro, a existência de um reservatório de elemento químico. E esse reservatório pode ser a crosta terrestre ou a atmosfera. Segunda coisa importante e necessária é a presença de vários seres vivos que vão auxiliar no movimento dos elementos químicos. Então, a função dos seres vivos é importantíssima nesse ciclo, porque são eles que vão movimentar os elementos químicos. Existem 5 tipos principais de ciclos biogeoquímicos. É o ciclo do oxigênio,
o ciclo do nitrogênio, o ciclo da água, o ciclo do carbono e o ciclo do fósforo. Os ciclos biogeoquímicos também podem ser classificados em 2 tipos básicos, conforme a sua natureza e o seu reservatório abiótico. O primeiro deles é o ciclo gasoso. Possui como reservatório a atmosfera, a parte do ar, a parte gasosa da Terra. Exemplos são o ciclo do nitrogênio e o ciclo do oxigênio. Ambos são gases. O segundo ciclo é o ciclo sedimentar, que vai possuir como reservatório a crosta terrestre, a Terra. Exemplos, o ciclo do fósforo e o da água. O primeiro deles é o mais importante, que é o ciclo da água. Sabemos que a água é fundamental para a vida. Pode ser encontrada na natureza em 3 estados físicos. Quais são eles? A gente falou isso na aula anterior. Sólido, líquido e gasoso. Vai também ser representado basicamente pelas mudanças do seu estado físico. Ou seja, o ciclo da água vai acontecer através da evaporação e da transpiração, certo? São os fatores determinantes para que aconteça o ciclo da nossa água. Qual a primeira coisa que acontece? A água vai sofrer evaporação por conta dos raios solares e as plantas, ao mesmo tempo, vão transpirar, liberando parte dessa água de volta para os rios. Segundo, o vapor de água, depois que é evaporado, vai se condensar, formando nuvens, que essas nuvens vão se precipitar na forma de chuva. É a nossa famosa chuva. A água, em forma líquida, vai atingir novamente a superfície terrestre, ou seja, vai chover e aquela água que foi evaporada vai novamente ser passada para a nossa costa terrestre. E por último, quando a água infiltrar o solo, vai ser absorvida pelas plantas e nós seres vivos vamos usá-la. Então, é um ciclo contínuo, não tem fim. Enquanto evapora, vai condensar, precipitar em forma de chuva, ser novamente infiltrada no solo e assim o ciclo continua. O segundo ciclo é o ciclo do carbono. Sabemos que o carbono é o elemento que constitui as moléculas orgânicas. A fotossíntese e a respiração são processos que vão governar, que vão comandar todo o ciclo do carbono. O ciclo do carbono ele consiste na fixação desse elemento pelos seres autótrofos. Vocês lembram do que são seres autótrofos? São aqueles seres que produzem o seu próprio alimento. Ou seja, esse ciclo do carbono vai ser através da fotossíntese ou quimiossíntese. Primeiro, o que vai acontecer? Os seres autótrofos, aqueles seres que produzem o seu próprio alimento, que aí no caso da imagem seria as plantas, vão fixar o carbono na forma de compostos orgânicos. Logo em seguida, assim que ficarem disponíveis aos seres produtores, aos produtores que são as plantas, aos consumidores que são os animais e aos decompositores que são aquelas bactérias, aqueles fungos, através da cadeia alimentar, aí vai para o terceiro processo, a terceira parte do processo, que é lá o CO2. O CO2, que é o nosso gás carbônico, ele vai retornar para o meio ambiente através da respiração e também através da decomposição ou queima de combustíveis fósseis. Como você vê uma graxinha ali no finalzinho da imagem com o nome combustível fóssil. A queima desse combustível fóssil também vai liberar o quê? O gás carbônico. Agora vamos falar sobre o ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio vai consistir no movimento desse elemento entre os seus 3 principais reservatórios. Quais são eles? A atmosfera, a biosfera e a litosfera. Lembra que eu falei que a água vai ter 3 estados físicos, o sólido, líquido e gasoso. No caso do oxigênio, vai ser 3 reservatórios. Ele vai ser localizado em 3 ambientes. Como é que acontece? Primeiro, o oxigênio vai ser liberado. Para acontecer esse ciclo do oxigênio, ele vai ter que ser liberado. Depois de liberado, ele vai ser consumido pelos seres vivos em diferentes formas químicas, tanto fotossíntese como quimiossíntese. Porém, a gente vai falar da fotossíntese. Por quê? Porque é a principal responsável pela produção do oxigênio. Segundo termo, a atmosfera, sabemos que é o principal reservatório do oxigênio, o ar, na forma de O2 ou CO2, que é o gás carbônico. O O2 ele é usado na respiração das plantas e animais, onde há combinações de átomos de O2, que é o oxigênio, e H2, que é hidrogênio,
formando as moléculas que a gente conhece, que é as moléculas da água, H2O. Terceiro passo, o gás carbônico, o CO2, ele é usado no processo de fotossíntese, onde seus átomos de oxigênio passam a fazer parte da matéria orgânica das plantas. E também, como o ciclo da água, vai ser um ciclo contínuo. Através da respiração celular, da decomposição da matéria orgânica, o oxigênio vai ser restituído novamente à atmosfera, fazendo parte agora de moléculas de água e de gás carbônico. Ou seja, vai ser um ciclo que não tem fim. O ciclo do nitrogênio é um pouco mais interessante, porque ele não depende só do nitrogênio, ele vai depender de bactérias fixadoras. O principal elemento é o nitrogênio. Ele é o mais abundante na nossa atmosfera terrestre, é encontrado na forma de N2 e representa 78% do volume do ar atmosférico. Porém, a grande maioria dos seres vivos não consegue assimilar o nitrogênio atmosférico. Para isso, vão necessitar, do que eu disse no início, das bactérias fixadoras. Dos representados até agora, o do nitrogênio é o mais complicado. Então, preste bastante atenção em todo o processo. Primeiro, as bactérias fixadoras, elas vão fazer o quê? Absorver o nitrogênio que está lá na nossa atmosfera e vão transformar em amônia. Depois, vai vir as bactérias nitrificantes, que vão oxidar aquela amônia e vão transformar ela em nitrito. Depois de ser transformado em nitrito, ela vai precisar sofrer outra transformação e vai passar a ser nitrato, para poder o quê? Ser assimilável pelas plantas. E os animais vão obter o nitrogênio pela a sua alimentação. 3. Depois desses dois processos, vai vir outras bactérias, que são as bactérias decompositores. Quando é que elas vão atuar? Quando aquela matéria orgânica sofrer decomposição e liberar o quê? A amônia no meio ambiente. O último processo são as bactérias desnitrificantes. Elas vão degradar os compostos nitrogenados, aquele nitrito, aquele nitrato, aquela amônia também, e vão liberar o nitrogênio para a atmosfera. Ou seja, primeiro vai se transformar o nitrogênio em nitrato e nitrito em amônia. E o que é que vai acontecer com o último processo? Aquilo tudo que foi transformado vai ser quebrado novamente e ser novamente transformado em nitrogênio. E daí vai ser mais um ciclo contínuo que a gente aprendeu hoje, biogeoquímicos. O ciclo do fósforo, como já está dizendo do fósforo, o fósforo vai ser o material genético constituinte das moléculas de RNA e DNA. Também vai poder ser encontrado nos nossos dentes e na natureza, nas rochas, em sua forma sólida. Como é que acontece? Quando as rochas ocorre degradação nelas, os átomos de fósforo eles ficam disponíveis no solo e na água. Ou seja, vai precisar ser degradado para poder aparecer os átomos no nosso solo e na nossa água. Mas como funciona o ciclo do fósforo? O ciclo do fósforo é bem simples. Primeiro, as plantas vão poder absorver esse fósforo, que vai estar dissolvido lá, como eu disse, na nossa água e no nosso solo. Esse sempre vai ser o primeiro processo, o de absorver, o de obter. Segundo, os animais vão obter o fósforo através também da água e da sua alimentação. Aí depois que o fósforo é consumido pelos animais e pelas plantas, ele vai ser devolvido ao meio ambiente pelos organismos decompositores. Quais são eles? Lembra no início da aula? As bactérias e os fungos. Como resultado dessa degradação de matéria orgânica e plantas e de animais, vai ser levado esse fósforo pela água da chuva até os lagos e mares, até se incorporar novamente nas rochas. Ou seja, depois que esse fósforo ser utilizado, ele vai ser devolvido para aquela rocha onde ele foi naturalizado, certo? Então, é também mais um ciclo contínuo, não tem fim. Essa foi a nossa aula de hoje sobre ciclos biogeoquímicos. Espero ter contribuído para o conhecimento de vocês. Qualquer dúvida, você pode me procurar ou procurar o seu professor de ciências, certo? Até uma próxima.